Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século aqui direto do estúdio 42B, no centro de Vitória. Essa e outra entrevista se encontra no Século Diário no YouTube, nosso canal nas plataformas de áudio e também no seculodiario.com.br. Hoje, para conversar aqui, temos o nosso convidado, que é o Arlindo Vilasque, economista, professor, emérito da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES, um atento pensador, sobre a realidade capixaba, brasileira, mundial, questões políticas, econômicas, sociais. Então, Arlindo, obrigado por comparecer aqui. Bem-vindo à entrevista do século. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Me sinto muito honrado. Bom, eu queria abordar várias questões, Você tem pensado sobre muitas coisas, mas começar pensando sobre política econômica, Como é que você tem enxergado, primeiramente, no Brasil e depois no Espírito Santo, Em que ponto estamos e quais são os entraves principais que a gente tem hoje para pensar o desenvolvimento, Ou o que você considera, que o desenvolvimento deve buscar, Pois é, Vitor, a sua pergunta é muito boa, porque ela propicia a gente fazer uma avaliação, junto aos telespectadores também, de que política econômica vai responder a que pergunta? Vai responder a chamada a pergunta da economia positiva, aquela que acredita nas forças de mercados como as únicas superiores para intermediar relações sociais envolvidas na produção, circulação, distribuição de bens, serviços e conhecimento, ou a pauta vai ser dada pela visão da economia política. E na economia política, a maior preocupação é com a distribuição do progresso econômico. Então, um responde muito aos interesses imediatos do mercado, que a economia é chamada economia positiva, com o viés nos últimos 50 anos neoliberal, e a economia política, que é do qual eu faço parte, a visão que eu faço parte, tenta pensar política econômica exatamente do lado em que contempla os interesses mais múltiplos da sociedade, inclusive os interesses do empresariado, mas não deixa relegada a segundo plano a questão da distribuição do progresso econômico. Porque não basta a gente crescer. Isso já está mais do que comprovado, que o crescimento por si só não leva ao desenvolvimento. E o desenvolvimento econômico por si só não leva ao desenvolvimento humano, que deve ser o principal objetivo da economia. Economia é gestão da casa. A gestão da casa é entendida a casa planeta, a casa dos humanos. Se nós não cuidamos disso, nós estamos fazendo o quê em economia? Nós estamos cuidando, antigamente cuidava das cifras, agora cuida dos dígitos, porque com o advento da tecnologia da informação e dos conhecimentos, com todos esses aplicativos que estão aí, o que nós temos hoje é uma gestão de dígitos. Então, o dinheiro físico quase que não existe mais. Não existe mais isso, número, E aí são relações digitais intermediadas por esses fantoches dos aplicativos. Então, eu acho que isso é muito grave. Então, temos que ter uma visão crítica disso. Visão crítica no sentido de vamos entender, vamos buscar compreender quais são os limites, tanto humanos quanto ambientais, da aplicação disso enquanto um dogma, e estão aí os exemplos. A péssima distribuição de renda, e ela não é mais uma péssima distribuição de renda no mundo como um todo, e apenas entre países ricos e pobres. Os países ricos estão numa decadência social excepcional. Os Estados Unidos têm sido exemplo no noticiário, Cada vez mais pessoas em situação de rua. Nós estamos falando, se pegarmos os Estados Unidos, que é o centro do império, e o seu desdobramento na União Europeia, o empobrecimento da população é a olhos vistos. O empobrecimento da população, não só do ponto de vista de renda, mas também de acesso a bens e a serviços. Então, se você pegar a deterioração,
de serviços básicos como saúde, educação, transporte, cultura, não é? São todos eles absolutamente lamentáveis, absolutamente lamentáveis. E você hoje tem uma crise alimentar na Europa, crise alimentar da população em idade escolar. Tem uma proposta recente de especialistas dizendo, olha só que ponto se chegou, dizendo que é preciso que se cuide de dar uma refeição saudável por dia às crianças, ou corre-se o risco de um processo de desnutrição e de adoecimento progressivo dessas crianças. Então, isso é o... Se nós não tivermos uma visão crítica disso, não é? Ou seja, o sistema não está funcionando, esse sistema que aí está, todo ele centrado no capital improdutivo e voltado para respostas ao capital improdutivo, à rentabilidade do capital improdutivo, se nós não fizermos algo com relação a isso, não é só o Brasil que se prejudica, não é só o Espírito Santo que se prejudica, não é só a nossa cidade que se prejudica, é o mundo que corre um risco exagerado. Porque na ânsia de acumular cada vez mais, depreda-se absolutamente tudo, depreda-se a natureza, depredam-se grupos sociais. Então, há um processo de deterioração, de esgarçamento do tecido social muito grande, fora a questão da emergência climática, que continua parte da retórica de algumas grandes empresas, mas nenhuma ação, nem por parte das empresas e muito menos por parte de governos. E como é que você enxerga esse momento político do Brasil? Porque, assim, foi uma vitória apertadíssima do Lula que, rompeu uma situação que a gente não consegue nem imaginar o que poderia ser a continuidade, né, de um segundo governo Bolsonaro, né? Porém, muitas questões, né, muito delicado, muito complicado, a gestão política, né, que está sendo feita e também econômica, né, como reverter. E eu acho que o governo deu algumas sinalizadas em campanha de uma certa modernização, de alguns temas, tentar pegar alguns temas novos, né, contemporâneos, que estão sendo debatidos. Alguns deles têm avançado em discussões dentro do Congresso ou dentro do próprio governo. Mas o que você vê, assim, né, nessa contextualização? O governo está invertendo, está caminhando nisso de considerar mais essas questões? Não, sem dúvida nenhuma, saindo do caos. Comparando com o caos, saiu. Agora, nós precisamos sempre entender que a vitória foi não só das forças progressistas, né, no qual o Lula é um representante, um emérito representante, mas também foi de forças democráticas conservadoras. Então, o que existe hoje é um governo de tensionamento. Então, as forças conservadoras que estão no governo, que contribuíram para a eleição, isso é fundamental, né? Com elas, as forças progressistas têm que estar permanentemente tensionando. Né? Isso é um dado. O segundo dado é que governar não depende só do executivo, você depende também de um Congresso que eu não preciso fazer nenhum comentário com relação ao reacionarismo das forças que estão ali representadas. Cada vez mais, quer dizer, por mais que forças progressistas ou forças democráticas tenham vencido as eleições majoritárias para a presidência da República em uma série de estados, não venceram para o parlamento. E o parlamento está fazendo o que está fazendo, está criando obstáculos extraordinários. Por outro lado, a gente precisa entender também que o governo está tendo que enfrentar o desmonte de tudo que havia sido construído, principalmente depois da Constituição de 88. Então, a gente não pode também esquecer isso, que houve um desmonte deliberado. As forças reacionárias, seja no Brasil, seja com o Bolsonaro, seja com Temer e depois Bolsonaro, seja nos Estados Unidos com Trump, seja na Europa, de um modo geral, as forças reacionárias não querem um Estado minimamente eficiente. Desmontam. Então, aconteceu no Brasil com relação ao meio ambiente, que aconteceu também nos Estados Unidos. O que está cada vez acontecendo mais na Europa, inclusive na Inglaterra. É a necropolítica mesmo, como dizem, né? Tornar a situação mais difícil, ainda mais caótica. Necropolítica do ponto de vista humano, e a Covid foi uma prova disso, né? Mas também praticamente de ações deliberadas de destruição
do que ainda nos resta de biodiversidade, de destruição, do que ainda nos resta de natureza. Então, se você olhar a pauta, né, da emergência climática, né, eu vou me referir a crises sistêmicas. Né, vamos olhar. Uma crise sistêmica é a emergência climática. Segunda é uma deterioração dos seres vivos, contaminação dos seres vivos. Todos nós, seres vivos, hoje, estamos contaminados, né, com poluições que vêm sendo acumulados. Né? Então, diz que nós ingerimos um cartão de crédito por ano de plástico em alimentos, etc., etc. Nós temos uma crise excepcional de diminuição das espécies naturais, né? E aquelas que sobrevivem diminuindo a sua população. Nós temos a crise das águas, sejam as águas de rios, lagoas, seja dos oceanos, porque estão crescentemente poluídos. Nós temos uma crise de alimentos, nós temos uma crise de energia. E eu sempre menciono, né, como gosto de sala de aula, como acredito em educação, a crise da educação, né, que também é mundial. Né, então, mas que, no caso do Brasil, se agrava mais ainda em função do processo de privataria do sistema educacional nosso, que começou lá atrás com Fernando Henrique Cardoso, mas que nos últimos 8 anos acelerou-se uma loucura. Né? Então, tudo isso é tema para o qual nós temos que gerar um mínimo de debate esclarecedor para com essa população que nos vê, que nos assiste. Você não acha que o governo no caso, falando do governo Lula, está até tendo algumas vitórias importantes no Congresso, apesar desse Congresso tão diverso, né, conseguindo aprovar algumas coisas de interesse, mas está apostando muito pouco na mobilização popular. Né? Eu estava vendo um professor falando, né, um videozinho, não vi nem o nome dele, mas assim, de como o risco de que daqui a 4 anos volte um governo de direita, inclusive de extrema-direita, né? Porque parece que o governo está apostando todas as fichas na institucionalidade, que não deixa de ser importante, né? Para garantir um mínimo, mas parece um chamado a uma mobilização popular maior, né? Minha impressão. Sim, mas aí me parece que isso é muito mais papel dos partidos políticos. Então, o que não pode é você imaginar que o governo vai fazer essa mobilização. Ele já faz. A presença do Lula, a presença de uma série de ministros do Lula. O Lula montou um ministério absolutamente contemporâneo do nosso tempo. Né? Então, essas pessoas que têm uma inserção social já fazem esse chamamento. Agora, esse chamamento precisa ser mais constante e construído, principalmente pelas forças progressistas, porque as forças conservadoras estão fazendo isso. As forças conservadoras estão movimentando através da associação de bancos, através das federações patronais, através das diversas associações de base, né? As igrejas. Já tem. As igrejas, de um modo geral, não é só um segmento, mesmo igrejas que já desempenharam papéis mais progressistas, a maioria delas está com uma agenda absolutamente conservadora. Então, é óbvio que é importante ter um governo, mas o governo também ele representa todas as forças que o elegeram. Então, tem esse tensionamento, quem tem que fazer é a sociedade civil. E eu acho que aí é um papel fundamental dos partidos de base de apoio, né? Que não basta, também não pode só se satisfazer com a ocupação de cargos, como se a disputa fosse essa. Essa disputa é uma disputa interna para governo, mas não é uma disputa necessária para poder e para a transformação que a população espera e deseja. E falando assim aqui do Espírito Santo, a gente tem, eu não vou nem falar progressista, mas pelo menos o único governador que não é de direita no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Que é o Renato Casagrande. Mas que a gente tem também elementos de continuidade, né? Anterior, assim, intercalados, né? De mais de 20 anos aí entre Artung e Casagrande, que tem diferenças de gestão, mas um projeto similar de desenvolvimento, inclusive, né? Como é que você tem avaliado essa etapa, né? Porque eu acho que também muita gente coloca como um marco, né? A superação de um momento muito difícil lá, de 2002, 2003, para uma certa reorganização do Estado,
e a imposição também de uma agenda econômica, enfim, muito bem amarrada, estruturada, mas que responde a certos interesses e deixa de lado outros interesses, né? Então, como é que você vê esse momento? Porque também vem se discutindo que é a última, a não ser que Paulo Hartung resolva voltar a ser candidato, que não está totalmente descartado, mas a gente acha que não há interesse, enfim, mas o Casagrande não pode se eleger mais, e aí supostamente você teria outro governador, que não quer dizer outro projeto político, mas você tem duas figuras de extrema influência que estariam saindo, né, dessa disputa e abrindo um campo que não tem tanto os nomes com o mesmo peso, então teria uma nova disputa, talvez, de projetos, né, políticos, econômicos, não sei. Como é que você vê tudo isso? Assim? Você acha que nós estamos num bom rumo com essa política de desenvolvimento? O que pode mudar? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, são duas pessoas, né, que no passado tiveram um certo balizamento progressista. Não se pode negar nem a Paulo Hartung, nem a Casagrande isso. Mas hoje eles são, no mínimo, conservadores e conservador com tendências a responder muito mais aos interesses e à agenda da direita do que dos movimentos progressistas. Então, eu acho que essa é a primeira constatação, e isso que vem desde lá de trás. Quando você fala, houve uma crise no início do século e foi superada, é uma crise de corrupção, uma crise de diversas dimensões políticas, a alternativa que foi montada foi entregar a gestão da estrutura do Estado, né, às grandes empresas. Então, quando você pega o movimento Espírito Santo em Ação, que se chama de movimento empresarial, ele não é a própria agenda, pouca agenda que havia por parte das federações patronais, né, ela foi absolutamente posta de lado. Né? Então, a gestão, o pensar o Estado ficou por conta de uma entidade civil, sem fins lucrativos, totalmente financiada pelos chamados grandes projetos do Espírito Santo. Então, a agenda foi totalmente capturada por isso. E passou o governo do Estado a ser um mero gestor dessa agenda. Né? Então, você pegar o Espírito Santo 2025, foi elaborado por uma empresa de consultoria de São Paulo, pago pelo Espírito Santo em Ação, e se você olhar ali, nós estamos falando no início do século, você não tem praticamente nada com relação à inovação tecnológica, você tem praticamente nada com relação à pequena e média empresa, você tem praticamente nada sobre a inclusão social, que eram pautas daquele do início do século. Não tinha nada, praticamente nada. Você pegar a segunda versão, que é 2035, é a mesma coisa do mesmo. Né? E aí as forças, digamos, silenciosas do Espírito Santo, do empresariado, principalmente do micro, pequena e média empresa, né, que está lá no seu dia a dia, não está ligado nesse tipo de coisa, não foram ouvidas. E as forças dos movimentos sociais ainda muito menos. Eu sempre digo que é absolutamente emblemática a maneira como o governo do Estado enfrentou a Covid. Do ponto de vista dos profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, uma forma absolutamente heróica. Agora, do ponto de vista político, o governo só respondeu à agenda do Espírito Santo em Ação. Só respondeu. Não atendeu os movimentos sociais, não ouviu os movimentos sociais, não prestou atenção em diversos reclamos, em diversas tentativas de sentar à mesa. Porque, Vitor, ninguém está aqui querendo que esses governos, né, conservadores, na minha opinião, são no mínimo conservadores com tendência de direita, não são de direita radical, conforme você viu. São composições também, né? Mas com composições muito mais favoráveis. Eles não seria injusto equivaler. Não dá para comparar com o governo. Não dá para comparar. Mas a grande questão é que eles não, em momento algum, abriram espaço para os movimentos sociais, o diálogo com os movimentos sociais.
O Século Diário é testemunha disso, né? Tenho acompanhado muito, foram muitas reivindicações e, por exemplo, o Casagrande, no caso, ele foi receber no segundo turno os movimentos sociais, assinou um monte de carta que agora o pessoal está cobrando. Mas que não com muita faz, não dificuldade. não executa. Quer dizer, quem é que hoje continua por trás dos panos, quem comanda a agenda governamental no Espírito Santo são as grandes empresas, via agora já não mais o Espírito Santo em ação, já não se apresenta tanto, mas agora via as federações patronais. Por quê? Porque na última eleição ficou claro o desgaste que teve o Espírito Santo em ação, todos os demais candidatos a governador bateram em cima disso, não é? Porque isso é o óbvio. Não é? Então, eu acho que o Espírito Santo tem, sim, condições, e eu acho que é fundamental a gente entender que hoje, mais do que nunca, nós temos um meio empresarial muito diversificado, que precisa ser ouvido. Agora, não é ouvido via federações que são pouco representativas da maioria. Tá? Basta fazer uma enquete com empresários aí, de empresas de micro, pequeno e médio porte. Também vem cá, a pauta da sua federação, seja ela da agricultura, seja ela do comércio, seja ela da indústria, a pauta deles responde aos seus direitos, e você não vai se surpreender se a maioria, eu nem sei do que se trata. Por quê? Porque neste porte de empresas, os empresários estão preocupados com a própria sobrevivência da sua atividade econômica. Exato. Não é? E eles não têm. E quando eventualmente vão participar de algum evento, eles veem uma fala vazia, uma fala que não leva a consequências. Então, são manipulados e a maioria, quando se sente manipulado, afasta e vai cuidar do seu próprio negócio. Os movimentos sociais, né, por outro lado, continuam com as suas pautas, porque são movimentos sociais que têm um cunho político determinado e constante. Então, você tem, por exemplo, na área da agricultura, o movimento dos pequenos agricultores, da agroecologia. O MST tem uma pauta, o MPA tem uma pauta, né? Movimentos das barragens têm uma pauta. Os movimentos sociais, do modo geral, vicariato da arquidiocese tem uma pauta. Então, você tem uma série de movimentos sociais que precisam ser ouvidos. E eu insisto sempre o seguinte, não é retirar as grandes empresas da mesa. Eu acho que eles são atores importantes. O que nós precisamos entender é que eles não são exclusivos. É ampliar a mesa, né? Tem que ampliar a mesa. Eles não são exclusivos e não podem ser prioridade única. Essa que é a questão. Esta é uma questão fundamental. Então, eu acho que e as oportunidades estão aí. Quer dizer, uma vez mais, somos uma economia razoavelmente diversa, somos uma sociedade razoavelmente diversa. Hoje temos concentrado no Espírito Santo uma série de centros produtores de conhecimento científico e tecnológico, né? A nossa universidade, o nosso Instituto Federal. Ou seja, você tem empresários, né, que estão atuando em área de tecnologia, mas precisam de apoio. E este apoio não pode ser segundo a ótica do interesse do capital improdutivo. Se você entrega um fundo de inovação, você entrega um gestor de São Paulo, né, qual vai ser a ótica que ele vai aplicar aqui? A ótica do capital improdutivo. Qual é o retorno? Se é unicórnio, se não é unicórnio? Será que é isso que interessa ao Espírito Santo? Será que é essa a agenda do Espírito Santo? Eu diria que eu não. Eu gostaria de conversar sobre isso e chamar essa garotada, eu estou falando garotada porque são pessoas que passaram pela universidade, fizeram mestrado conosco, fizeram doutorado conosco, hoje são empresários, são empreendedores, mas que precisam de estímulo para colocar esse seu talento já não mais simplesmente a serviço do sistema financeiro via as famosas fintechs. Elas também precisam serem conclamadas a responder a questões objetivas para os quais são fundamentais encaminhamentos tecnológicos e que eles têm condições de prestar, não tem nenhuma dúvida disso. Né? A gente tem inúmeros exemplos na metal mecânica, nós temos inúmeros exemplos no mármore e granito, nem em vestuário, nós temos inúmeros exemplos na cafeicultura,
em que as respostas, tanto da UFES quanto do IFES, são extraordinárias. A melhoria da qualidade do café capixaba é impressionante, né? Tem um componente do Incaper? Tem. Mas, cara, quando você vê o que essa meninada está fazendo em termos de, por exemplo, na UFES, melhorando padrão de acompanhamento, de qualidade, o pessoal do IFES ganhando prêmios aí em termos de produção, produtividade, qualidade. Você tem essa questão da sucessão familiar, que se fala muito na agricultura também, né? Quer dizer, os jovens estão vendo que é um caminho continuar, né? Isso. Desenvolvimento uma cafeicultura de alta qualidade e tal. E isso vai oxigenando também, inserindo outros elementos. Vitor, nós estamos falando de cafeicultura, mas você pode pensar também na produção de agroecológicos. Claro. Veja a pedagogia da alternância das nossas escolas familiares. Pioneiro aqui no Espírito Santo. Pioneiro no Espírito Santo, está espalhado por aí. E onde é que você ouve isso na agenda da educação capixaba? Não ouve. Então, esse tipo de exemplo que está aí. Essas pessoas precisam participar de conversas e vão ter contribuições excepcionais. Muita inteligência, muita vivência, inclusive prática no sentido de política, de embates políticos, porque é um segmento que foi absolutamente pisoteado desde o governo Temer, com diminuição. Quer dizer, você tinha, por exemplo, a agricultura familiar, que deveria responder por pelo menos 30% dos alimentos fornecidos para a merenda escolar, foi no máximo 30%. Quando era no mínimo, né, chegou, no governo da Dilma, chegou a quase 85% em alguns municípios, e a partir do governo do Temer foi diminuindo e no final foi no máximo 30%, assim mesmo no final dos exercícios. Né? E como isso representa, além da melhoria da qualidade da merenda, tem a questão também de valorizar os orgânicos, uma mudança econômica muito substantiva, né? Que é você ter a venda da agricultura familiar garantida, em vez de grandes redes supermercadistas de sabe sei lá onde, daqui ou de fora. A própria agricultura familiar, quer dizer, em cadeia isso vai gerando renda no campo, que vai, enfim... E com detalhe, que vai alimentando um comércio local. Comércio local. Você pega uma cidade pequena do interior do Espírito Santo, onde tem agricultura familiar eficiente, quem é que movimenta o comércio local para valer? É a agricultura familiar. É a agricultura familiar, que faz combinações excepcionais, quer dizer, produz algumas culturas permanentes, dentre as quais o café, dentre as quais a pimenta do reino, não é? Dentre as quais, inclusive, reflorestamento, e tem também aquela que a gente chama da agricultura do dia a dia, dos hortifrutigranjeiros. Né? Então, eu acho que essa é uma qualidade do Espírito Santo, é uma herança, uma estrutura muito, muito forte da agricultura familiar, que precisa ser valorizada. Porque se ela não for valorizada por este lado aí, mais contemporâneo das mudanças climáticas, mais contemporâneo da descontaminação dos seres vivos, elas vão continuar também usando agrotóxico. Então, você tem muito café produzido no Espírito Santo a base de agrotóxico. Então, não adianta. Pequena propriedade. Impacto para o sistema de saúde, impacto para a natureza. Para tudo. Impactos negativos. E é interessante, você falou também, né, de reflorestamento, de mudanças climáticas, como que muitas pessoas que prestam esse serviço ambiental de cuidado, elas não são remuneradas por isso. Né? Quem planta uma árvore, legal, parabéns, você plantou uma árvore, mas assim, ou você plantou várias árvores. Isso é uma coisa que tem que se começar a discutir, né? Inclusive, assim, o que é, porque o mercado de carbono, por exemplo, a Suzano, que planta, saiu até no século recentemente uma reportagem, né? Planta eucalipto em monocultivo em larga escala com os agrotóxicos, ela vende carbono, ela vende créditos de carbono, né? Que é uma economia também de mercado que gera um impacto social e ambiental terrível, e ela consegue lucrar com isso, em vez de você ter recursos para pagar quem está realmente fazendo uma agrofloresta, um reflorestamento, um outro tipo de sistema. Todos os experimentos feitos, existem experimentos feitos, inclusive desde o governo do Paulo Artung, nesse sentido, de apoio
a pequena agricultura, no sentido de reflorestamento, daquilo que chama do plantar água, todos eles foram extraordinariamente bem-sucedidos. Mas falta ganhar pequena escala. Também não adianta ser aquela, eu já fez, mas fez pouco. O que a gente pode aprender? O que deu certo e que pode ser melhorado? O que deu errado que pode ser acertado? Né? Vamos experimentar fazer coisas. Estou me referindo a isso, mas tem uma série de outras. Que tipo de apoio científico e tecnológico recebem essas empresas de menor porte? Seja na agricultura, seja no comércio, seja na indústria. Muito pouco. Quando tem apoio, os resultados são excepcionais. Eu participei com muito orgulho de um evento no IFES, em Itacibá, e que estava colocando uma avaliação do programa Centelha, com apoio do governo do Estado, com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Cada dia muda, então é um nome enorme, mas, de qualquer maneira, teve apoio lá da Fundação de Apoio à Pesquisa, e os resultados são excepcionais, são maravilhosos. Agora, falta acompanhamento disso. Né? Falta acompanhamento, inclusive no sentido de apoiar um próximo passo, que é essas empresas se inserirem melhor nesse contexto da economia propriamente dita do Espírito Santo, de apoio às empresas que estão numa série de setores onde nós já fomos muito competitivos e ainda somos bons, vestuário, moveleiro, mármore grande, metal mecânica, e que tem muita coisa que pode ser feita para além do apoio daqueles que têm acesso às representações nas suas respectivas federações. E quais setores você considera que são potências assim, mal aproveitadas, né? Além que você falou que assim, são pouco exploradas, são áreas que o Espírito Santo tem um potencial muito grande que não tem sido aproveitado? Olha, eu acho que na área de florestas é uma delas. Nós temos que explorar muito melhor o que nós já conhecemos de floresta e explorar para o interesse coletivo, por exemplo, a reserva chamada Reserva da Vale em Linhares. Nós temos aí um potencial de mar excepcional, a universidade tem um departamento de oceanografia com estudos maravilhosos, inclusive, não com relação à costa como um todo, mas principalmente com relação à cadeia submersa que liga Vitória à Ilha de Trindade. Onde é que isso está posto, Vitor? Onde é que isso está conversado? Onde é que isso está dialogado? Onde é que isso está colocado, inclusive, para a participação de técnicos e pesquisadores dessas grandes empresas que têm uma contribuição. Que ali você tem uma Vitória Trindade, você tem uma cadeia, quase uma cordilheira subterrânea, né? O que significa uma biodiversidade absurda. Mas uma coisa excepcional. É uma coisa excepcional que a gente conhece muito pouco. Primeiro, precisava de ter muito mais apoio do que já tem. E o pouco de apoio que tem é muito pouco divulgado. A quem interessa essa pouca divulgação? Porque não interessa, né, a essa exploração de petróleo, não interessa aos poluidores dos nossos cursos d'água, né, com crimes ambientais como o de Mariana, não interessa que esse tipo de pesquisa avance. Por quê? Porque desnuda a falsidade da ideia de que essas empresas geram progresso econômico. Elas podem gerar, no máximo, crescimento econômico. Mas é um crescimento tóxico. E a gente precisa se livrar disso. Não quer dizer que elas não possam contribuir para o crescimento, desde que minimamente pactuado com a sociedade como um todo. Porque os passivos, né, os negativos, eles existem, né? E não são discutidos tão profundamente, né? Porque assim, todo grande empreendimento ele vai ter um impacto social ambiental complicado. Lógico. Agora, não basta também só cumprir critérios burocráticos, né? E não ter uma transparência social. É fundamental que se tenha uma transparência. Nas instalações desses grandes empreendimentos, muitos novos empreendimentos chegaram no Espírito Santo nos últimos anos, né? Que você tem ali, inclusive, impacto em comunidades quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais pesqueiras. São feitos estudos, apontam impactos negativos, apontam o que vai ser feito. Nada é feito, a gente acompanha, né,
cotidianamente isso nos reclames das comunidades, né? Se promete um monte de coisa, nada é feito e fica por isso mesmo. Compensação ambiental. Não é? Que compensação ambiental é essa? O curioso é que, normalmente, a compensação ambiental ela tem prazo para terminar e nós sabemos que o impacto ambiental não termina em 10 anos. Né? Então, são acordos que são feitos que eu acho que são lamentáveis. Eu acho que a sociedade tem direito a ter acesso a elas. E nem sempre são acordos entre todos, né? São atropelos, muitas vezes, são imposições. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu acho que nós, sociedade, precisamos nos sensibilizar com relação a isso, porque, no fundo, é a qualidade de vida nossa que está em risco, mais do que a nossa, né, das gerações futuras. E aí, quando a meninada fica meia que impaciente, tudo, é porque está vendo que no passado o futuro era melhor. E tem essa questão também que você fala, aí quando você fala, né, da questão marítima, das pesquisas, que é a necessidade de se pensar alternativas econômicas que sejam menos prejudiciais para o meio ambiente, porque a realidade do Espírito Santo, quer dizer, vai sendo construída baseada primeiro em derrubar a floresta e depois em poluir, né? Então acaba que fica insustentável e hoje, assim, quem mantém essa estrutura vai ficando para trás, porque lá em outros países, inclusive, você está avançando em outras questões e você fica ali martelando no mesmo, dependente desses modelos de produção que geram impactos sociais e ambientais que estão ficando defasados, porque o que está gerando realmente... E as janelas de oportunidades, Vitor, que existem nessa área, para o turismo ambiental, para o turismo científico, para atividades efetivamente transformadoras. É excepcional. É excepcional. Agora, a quem não interessa isso? Não interessa isso a as grandes empresas que sempre primaram pela impunidade, seja porque não são devidamente fiscalizadas. E quando são fiscalizadas, a pressão contra o órgão fiscalizador é muito grande. A razão pela qual, inclusive, se você observar, tem um processo de desmonte, né, das estruturas técnicas necessárias para que esses órgãos funcionem bem. Estou falando da área ambiental, mas você pode falar de uma série de outras áreas. Há um desmonte progressivo. Obviamente que isso foi muito mais agravado desde o governo, desde a gestão do Temer, profundamente acelerada na tragédia do governo Bolsonaro, está sendo remontado em escala nacional, mas em escala estadual também a resposta é muito grande a propostas, ainda que mais abrandadas, ainda que menos arrogantes, do deixar a boiada passar. Você escreveu recentemente sobre crises globais e ações locais, né? Que isso é um tema que a gente precisa cada vez aterrissar, como você trouxe esse pensamento. Está tudo muito articulado e a gente vê a gente não sente, pelo menos eu não sinto o Espírito Santo preocupado ou que esses debates tenham força, né? Que tipo de ações são decisivas nessa situação crítica do que o planeta se encontra, né? O que você considera que pode ser feito, deve ser feito? Olha, a primeira coisa é o seguinte, ter certeza de que não vai partir do governo isso. Então, onde é que eu estou tentando trabalhar? Estou tentando trabalhar nos territórios. O território pode ser a sua rua, o território pode ser seu bairro, o território pode ser seu município. O que pode ser feito no meu município, no meu bairro, na minha cidade, para responder a essas crises sistêmicas? O que nós podemos, o que pode ser feito aqui, no meu distrito, no meu interior, com relação à questão climática? Tem muita coisa que pode ser feita. Com relação à contaminação dos seres vivos, tem muita coisa que pode ser feita. Com relação à água, teve uma iniciativa que me encantou muito por parte de um colega pesquisador da universidade, trabalhando com o Instituto na Melo Leitão, em Santa Teresa, que fez um programa chamado Se Este Rio Fosse Meu. Sensibilização. Sensibilizar a população, principalmente a população mais jovem. Afinal de contas, onde é que estão os rios
que os meus avós, os meus pais conheceram, que hoje viraram valão. Então, estou falando de Santa Teresa, não estou falando da Grande Vitória. Né? Aqui também teve, né, algumas ações. Mas todos estão aí. Onde é que está o Reguinho? Onde é que estão? Tudo virou valão. Tudo virou valão. Depois cobre e aí foge da nossa vista, porque a gente não quer ter a vista. Então, nós precisamos nos reeducarmos com relação a essas coisas que são absolutamente possíveis de serem executadas com muito baixo custo. Basta que exista um mínimo de apoio por parte das estruturas governamentais, principalmente por parte de vereadores. Então, é fundamental. É possível, no nível local, é possível? É possível a gente começar, não vai resolver o problema da segurança alimentar, não vai resolver o problema da soberania alimentar, mas você já pensou colocar a capacidade produtiva agroecológica do MST, do MPA, à disposição das escolas para hortas comunitárias? Você já imaginou o impacto que isso pode ter para a comunidade escolar, não só entendida aí como alunos, professores, administradores, mas os familiares naquele entorno, para ter uma horta chamada de minha? É simples? Não é. Não é porque horta é trabalho de 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas com muito pouco esforço adicional é possível fazer isso. Tem exemplos disso que acontecem em diversos lugares. Então, essas coisas simples, o que não quer dizer que não sejam complexos de ser realizadas, porque as forças, os interesses em jogo são muito fortes. Que tem a ver também com recuperar o tecido social, né? Essa liga das pessoas voltarem a se conhecerem. E eu digo, Vitor, principalmente tirar o mais jovem da distopia. A minha grande preocupação não é eu achar que no passado o futuro era melhor, não. A minha grande preocupação é ter a meninada com menos de 30 anos não ver perspectiva, não ter no que acreditar. E eles não vão acreditar em utopia, não. Eles têm toda a razão de acreditar em utopia. Quem pôde acreditar em utopia fui eu, porque há 50 anos tinha utopia. Vão ter uma universidade, eu vou fazer curso universitário. Essas utopias foram realizadas. Essa meninada não tem 50 anos à disposição. Então, nós precisamos gerar nisso processos que permitam fazer com que eles acreditem. E só tem um jeito de acreditar, é ter ação mais imediata onde eles estão. Porque o mínimo que vai fazer é trazer um nível de contentamento, um nível de construção social, que é fundamental para o ser humano. Senão, eles ficam acreditando que relação social é via as redes sociais, com um monte de coisa, muita coisa boa, mas com muita porcaria, e está gerando os problemas sociais, psíquicos, psiquiátricos que nós conhecemos, né? Da automutilação, do suicídio, dessa agressividade, dessa apatia, que nós precisamos acordar, porque essa apatia não é uma questão do jovem, da sua família, da sua escola. Essa é uma questão da sociedade. Da sociedade. Eu fico pensando assim, como eu acho um pensamento muito miserável, o pensamento neoliberal, porque ele aceita algumas coisas, pensamento, né, capitalista em geral, que eu acho miserável porque nós podemos mais. Quer dizer, hoje a gente não consegue pensar numa sociedade de pleno emprego. Isso é absolutamente impensável. Isso é aceito normalmente, né? E aí a gente está, você falou, né, cada vez mais com a precarização do trabalho, né, chamada uberização. Esse é o outro lado, né? Quando você fala em economia, como você falou, você fala muito das forças produtivas, mas não se olha o ponto de vista do trabalhador, que me parece que está piorando de uma forma contínua, né? Enfim, também tem muitas reconfigurações, né? De horários, de multitarefas, de sobrecarga de trabalho, a questão das pessoas estarem, como é que chama? Travando, né, ali, esqueci o nome lá em inglês que fala, mas enfim, isso tem acontecido muito, e a gente está nessa, né, parece que chegando nessa, assim, sobrecarga dessa juventude produtiva,
que também essa sobrecarga também mina a capacidade de imaginação, a capacidade de criação. E aí nós temos que ter uma solução. Nós temos que fazer um encaminhamento para a chamada renda básica de cidadania. Neste século XXI, numa sociedade, numa economia como a brasileira, não faz sentido que as pessoas todas tenham o trabalho como uma fonte de sobrevivência. A sobrevivência hoje já pode ser compartilhada por todas pelo programa de renda mínima, renda básica de cidadania. Todas as pessoas recebem o básico para terem aquele vida digna. E, a partir daí, serem liberadas para fazer aquilo que gostam, experimentar coisas que gostam, que lhes dá prazer. O que pode dar prazer é, eventualmente, cuidar de um idoso, é, eventualmente, cuidar mais e melhor dos filhos e fazer um bico aqui, um bico ali, mas fazerem essa coisa mais social. Eventualmente, o que dá prazer é estudar mais. Eventualmente, o que dá prazer é abrir um negócio. Mas eu não posso abrir um negócio e perder a renda básica de cidadania, está aí para isto. Isso não tem nada a ver com utopia. Isso só depende exclusivamente de mudar essa mentalidade do individualismo exagerado, como se realmente um uberizado fosse um empreendedor, que é de uma crueldade a toda prova, né? Porque a ele é vendido. Estou falando uberizado, o motorista de aplicativo, o motociclista, o bicicletista de aplicativo, mas tem todas as demais categorias de uberizados, inclusive profissionais liberais. Tem médico uberizado, sim, tem engenheiro uberizado, tem professor uberizado, tem enfermeiro uberizada, ou CNPJizado, seja o nome que você quiser. Né? As chamadas profissões liberais praticamente desapareceram, né? Porque os médicos estão tendo que responder à pressão dos fundos de investimentos que estão aplicando em hospitais, em centros diagnósticos, em laboratórios e em toda a cadeia produtiva da saúde. E qual é a visão crítica que a gente tem? Com quem que a gente conversa sobre isso? Mas é vendido ideologicamente para esses profissionais, né, de que eles são independentes. A única coisa que eles são independentes, menos autônomos. Né? São robotizados por um processo que, lamentavelmente, está gerando as crises que nós estamos vivendo por aí. Eu estou me referindo à saúde e à educação, porque no Brasil é, sem dúvida nenhuma, onde mais se prosperou o processo de privataria do sistema de educação, do sistema de saúde, e um processo de entrega da estrutura de saúde e de educação, né, principalmente a privada, aos interesses exclusivamente do capital improdutivo. A revista The Economist é dona de escolas no Espírito Santo. O que você acha disso? Pois é. Mas quando você fala da renda básica da cidadania, né, que no Brasil o Eduardo Suplicy é muito conhecido por defender essa bandeira há décadas, né? Vem sendo feitos experimentos, né, inclusive, principalmente em países da Europa, de uma percentual de população ali recebendo para ver como vai funcionar, como um protótipo para que isso... Sim, sim. Mas muita gente tem dificuldade de aterrissar isso. Mas como é que vai funcionar? Como é que funciona? De onde vem a grana? Como é que fecha essa conta? As pessoas não vão trabalhar? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco como equalizar uma proposta como essa, porque o que de fato está acontecendo, e mais, da onde vem o recurso, significa assim, cada vez mais você tem empresas ganhando muito dinheiro com menos trabalhadores. Mas, Vitor, aí é que está a questão. Da onde vinha a renda do governo, da onde vinham os impostos, quando o forte era o capital comercial? Vinha do comércio, pagava-se pelo comércio. Quando foi o forte, quem mais concentrava as riquezas era o capital, era o setor produtivo industrial, posto sobre a produção industrializada. Agora é quem mais ganha dinheiro no mundo, capital financeiro especulativo. Então é daí que tem que vir o dinheiro. Então, a proposta de renda básica de cidadania, nós precisamos ter também a proposta de imposto básico de cidadania. Um percentual
que todas e todos e todes paguemos por aquilo que a gente movimenta financeiramente. Se o que o telespectador, o ouvinte nosso, movimenta financeiramente é R$5.000 por mês, R$500 por mês, ele vai ter um imposto básico de cidadania sobre R$500. Mas se essas grandes empresas movimentarem 5 bilhões, também vai ser o mesmo percentual. Então, é um imposto que afeta a todos igualmente. Obviamente que quem tem uma movimentação financeira maior vai contribuir absolutamente com valores maiores. Claro. E isso é suficiente para financiar a renda básica de cidadania. Então, renda básica de cidadania para chegar a todos os cidadãos e imposto básico de cidadania. Todos temos que pagar imposto. O que não pode é eu ter um sistema tributário onde quem mais paga percentualmente imposto no Brasil é a mulher negra favelada. Percentualmente é quem mais paga imposto no Brasil. Então, se nós não nos sensibilizarmos com relação a essa injustiça, porque isso é uma injustiça tributária, tá? O imposto no Brasil é muito regressivo, tá? Seja imposto de renda, seja qualquer imposto que você vai pagar, chega num determinado nível, ele não, a partir dali não faz diferença, é a mesma alíquota. E nós temos que parar com isso, né? Nós temos que pegar, não é 1% mais rico do Brasil, porque para ter 1% mais rico no Brasil, você pega, inclusive, pessoas aí com renda média familiar de R$20.000. Eu estou me referindo aos 10% do 1% mais rico. Esse povo tem que começar a pagar mais imposto, porque não paga. Porque não paga. Né? Porque tem uma série de formas de isenção que a gente precisa. E é uma questão de justiça social, não é ser contra a grande fortuna. Agora, o problema é quando você olha para isso como sendo vai punir eu que tenho que construir um patrimônio de R$10 milhões. R$10 milhões é nada diante das fortunas que estão aí, que têm que ser tributadas. Exato. E antes esses empresários falavam, não, mas nós geramos empregos hoje, nem isso vocês podem dizer. Porque a legitimidade não é por aí. Não é? E o empresário que gera emprego, certamente não vai ser atingido por esse tipo de imposto que tem que ser. Quem vai ser mais atingido são as grandes fortunas que se avolumam via a especulação financeira. Aquilo que a gente chama de capital improdutivo. Gera absolutamente nada. Só gera dígito. Só gera dígito. Mas não poderia ser como diz, um elemento que pudesse gerar um desinvestimento no país? Esse é um argumento que eles podem usar, né? Não tem desinvestimento. Eles estão investindo em quê? Eles estão investindo em quê mesmo? Onde é que estão os investimentos que eles tanto falam? Porque porque a gente precisa também recuperar o sentido das palavras, porque o neoliberalismo é danado para usar um arquetismo para fantasiar. Primeiro, intitular mercado. Eles são mercado. Que mercado é esse? Então, se apropriam de um bem cultural da humanidade, que é o mercado, lugar que as pessoas vão e se encontram, para chamar, para se intitular coisas absolutamente abstratas, que ninguém sabe onde se reúne, como se reúne. Tá? Então, a primeira coisa é essa, vamos recuperar. Segundo, investimento. Que investimento nós estamos referindo? Eu sempre gosto muito de usar o exemplo, porque é muito local aqui. Quando a Nestlé comprou a Garoto, os acionistas da Nestlé fizeram um investimento, mas do ponto de vista da economia não houve nenhum investimento. Houve uma inversão financeira. Saiu o grupo local Mindfront e entrou um grupo, mas a capacidade produtiva continua a mesma. Continua a mesma. Onde é que está o ganho para a sociedade? Onde é que estão os empregos gerados? Né? E isso, eu estou falando de um exemplo local, da mesma forma, quando a CST, primeiro houve a privataria, passou para o Bozano Simples, um ano depois ganhou uma fortuna, passando para a Celor e depois a Celor para o grupo Mittal. A Aracruz é a mesma coisa.
Então, ou seja, não é que se seja contra que... É óbvio que as pessoas têm liberdade para vender os seus ativos, né? Mas vamos recuperar o sentido das palavras. Sim. Porque o que essas empresas não estão fazendo é gerar emprego. Pelo contrário, elas estão precarizando o trabalho existente, e muito, via vários processos de terceirização, e precarizando as relações com os seus fornecedores. Porque não tenha dúvida nenhuma que os pequenos fornecedores pagam um preço muito elevado, né, ao tentarem transacionar com essas grandes empresas. Beleza, Lindo. Estamos aí já caminhando para os finalmente. Não sei se você quer deixar alguma mensagem, algo mais que você quer adicionar. Olha, Vitor, em primeiro lugar, agradecer a esse espaço que vocês... agradecer pelo convite, participar desse espaço, e parabenizá-los por vocês terem esse espaço, que é um espaço quase que único na chamada grande imprensa brasileira. Por mais que vocês digam, não somos... Vocês são grande imprensa. Vocês são um veículo alternativo de embate de ideias. E eu acho que é fundamental isso. A gente não tem que ter medo de ter embate de ideias. Pelo contrário, sociedade democrática, uma sociedade plural, uma sociedade diversa, como nós queremos que o Brasil seja, porque nós temos essa raiz, é fundamental que a gente tenha honestidade intelectual para o debate, fora de dogmas e fora de subterfúgios. Porque, às vezes, eu ouço alguns argumentos que não têm nenhum embasamento, absolutamente nenhum embasamento, nem teórico e nem empírico. Não tem uma evidência sequer. Então, eu agradeço muito ter podido participar e eu, se você me permite, conclamar que esse debate mais aberto se dê fora das nossas vaidades pessoais. Todos nós somos muito vaidosos. Eu estou cheio das vaidades dos livros que escrevi, das coisas que propus, mas isso é irrelevante. O relevante é a gente sentar agora e sabemos que precisamos adiar o fim do mundo. Precisamos ler mais Krenak, precisamos ouvir mais os quilombolas, precisamos ouvir mais as pessoas mais humildes, precisamos ouvir mais os segmentos gerais da sociedade. É isso, nós que agradecemos pela aula aí, Arlindo Villaça, novamente. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveiro, apoio técnico aqui do Cauã Elmer, Tony Braga aqui também presente no estúdio 42B. A gente volta aí, né, em breve, toda quarta-feira às 8h30 tem entrevista do século, e também durante a semana outros programas, né, aqui no YouTube, nas plataformas de áudio, e as notícias diárias, análises, outras informações também se encontra no seculodiario.com.br. É isso, obrigado, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.